Atenção, atenção. Estamos começando mais uma aula de tirar dúvidas. Bom dia, eu sou Pisco, o secretário deste canal. Estou nervoso. Agora sim, estou caindo. Oi, gente. Pisco hoje estava revolto. Vem cá, Piquitos. Ai, Piquitos. Ai, me dá, sou feliz já. Tão bonito. Dá bom dia para as pessoas. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia. Vai lá. Pronto. Tem buraco no seu prato? Vamos pegar a comida do Pisco. Comida do Pisco. Peraí, vou botar pra você, cara. Começa a desesperar não, que ainda tem uns grãozinhos aí. E aí, gente, vamos abrindo. Meu marido fala que esse gato toma umas. O Pisco? Tadinha. Vai. Pronto. Não tem mais buraco no prato. Nossa, obrigada, mamãe. Tá vendo? Gratidão. Pisco praticando a gratidão. Cadê esse negócio, gente? Preciso tirar aqui isso aqui. Deixa eu pegar aqui nosso... Vai que alguém precisa, né? Tem que falar. Então vamos lá, gente. Vamos entrando. Fale aí. Cara, tem uma história pra contar pra vocês. Uma historinha legal. O que aconteceu ontem. Vocês querem saber da história? Enquanto vocês vão entrando aí, vou falar sobre forno. Ok? Eu tenho muitos alunos no aberto e no fechado. Eu falo no aberto porque às vezes a pessoa não é do meu curso fechado e ela assiste às aulas. Ela é um aluno. Ela só não é um aluno do curso fechado. E aí, eu tenho aluno do curso fechado que às vezes mandam direct pra mim, né? Todo dia tem direct. E aí, essa aluna é uma aluna. Ela trocou de forno. Acho que ela trocou de forno. Ou ela tem duas casas e numa delas tem um outro forno. E aí ela perguntou, você sabe a temperatura, não sei o que, do forno? Porque ela sabe que eu conheço esse forno. Na realidade, eu tenho este forno também. Aí eu falei pra ela assim, você já fez o seu teste do forno? Você já domou o seu forno? Já entendeu como é que ele funciona? Aí ela botou um kkk. Aí eu botei, não vou te responder essas temperaturas não. Você vai lá na aula, assiste e faz o que eu falo pra fazer. Faz tudo. Faz o seu manual. Eu não vou te dar o manual desse forno. Aí ela falou assim, que vergonha. O que ela escreveu? Ela falou pra mim que queria... Tô com vergonha. Aí eu falei, pois é. Ela, porque eu esqueço o termômetro de levar lá. Só tem um termômetro. Eu falei, então passa a não esquecer. Aí tudo que ela falava, eu falava uma parada. Aí ela falou assim, poxa, você tá muito dura. Eu falei, aí ela falou, que vergonha, eu queria tudo mastigado. Ela botou assim. Aí depois ela botou, você está muito dura. Aí eu falei pra ela, olha, às vezes a gente olha um monte de gente querendo justamente o que você é totalmente contra, de entregar coisas mastigadas, que como você escreveu aí em cima. Porque eu acho que isso é o veneno da humanidade, inclusive para as crianças, né? Eu sempre falo isso pra Malu, que todo pai e mãe que entrega as coisas muito mastigadas acaba fazendo um mal sem remédio para esse filho, né? E eu não entrego nada mastigado nem para minha filha, que dirá para os alunos, né? Então, aí ela falou, é verdade. Eu falei, pois é. Pra vocês verem que acontece, tá? Vocês todos têm a mesma natureza. Às vezes a gente não quer ter trabalho, porque a gente sabe que fazer testes num forno novo requer trabalho, requer tempo, requer... Às vezes você queimar um pão, às vezes não dourar tanto um pão, né? Requer paciência. E lá no curso eu tenho um módulo específico para falar sobre isso e tem também as dúvidas, né, que as pessoas tiram. E quando eu faço o evento eu também faço questão de fazer um belo apanhado sobre essa questão do forno, né? Quem participou já do evento sabe disso.
Forno é um determinante. E aí, para fechar a história, enquanto vocês vão falando eu me chama, fala eu me chama, tá? Tô sofrendo aqui com o meu. Pois é, vai lá no módulo e faz tudo. Eu mesma uso esse módulo. Em que eu me apoio muito com o passar dos anos nesse módulo? Gente, eu tenho aluno no Japão, eu tenho aluno na Austrália, tenho aluno na Groenlândia, tenho aluno na Dinamarca, tenho aluno nos Estados Unidos, na África. Como é que eu consegui fazer eles terem resultado lá? Porque eu tenho um método para a pessoa aprender a trabalhar com forno. Só que assim, esses alunos todos espalhados pelo mundão aí, eles fazem esse método. Eles vão lá na aula, fazem tudo, até conseguir todos os dados, certo? Até conseguir performar bem em todos os pães. Então, às vezes as pessoas não querem fazer até lá dentro do curso mesmo. E são coisas muito assim, específicas, que estão bem didáticas lá, tá? Então, quando eu falo para vocês, até quando as pessoas entram aqui e perguntam, pessoas que não são do curso, eu falo muita coisa mesmo. Inclusive, tem pessoas que eu faço até o passo a passo. Só que a pessoa não quer fazer, gente. Entendeu? Agora, eu tenho consciência que funciona. Funciona. Aliás, vocês viram o negócio da pizza que eu postei? Postei o negócio da pizza, né? Pra vocês verem. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, fiquei tão feliz, fiquei com tanta inveja que já tô preparando a massa da minha pizza. Entendeu? Porque pra quem não sabe, amanhã é aniversário da Maria Luísa. Amanhã é dia 24? Então, amanhã a Maria Luísa faz 16 anos. E eu vou fazer pizza. Então, eu já comecei ontem a minha massa. Tá? Porque ela falou que quer salgadinhos e pizza. Fazer o quê? Né? Ela quer isso. Ela já escolheu o que ela quer comer o dia inteiro. Ela queria me azucrinar a semana inteira comendo um monte de coisa que ela gosta. Eu falei, não. Bom, então vamos lá. Falei, eu me chamo aqui. Ontem foi o meu. Bom dia, Andréia. Não, e detalhe, né? Eu vou fazer pizza. Nesse forno eu ainda não fiz pizza, mas eu já fiz os exercícios nesse forno que eu tô. E vamos ver, né? Janice, eu vou chamar você, porque eu acho que eu nunca chamei você. Vamos ver. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui, mas eu chamo. Olha só, tá vendo? Eu tenho um forno aqui e na fazenda, 2 termômetros. É verdade, tem que fazer isso mesmo. Vou chamar você, Janice. Já contei até a história da minha mãe do forno, né? Que ela queimou nossa ceia de Natal. Bom dia. Bom dia. Tá com retorno. Ah, por que será? Você vai ter que Você colocar vai o ter que fone. colocar o fone. Ah, tá. Peraí. Tá na mão. Bom dia, Oi? Nanda. Ai, resolveu super. Bom dia. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Me fala seu nome, de onde é que você tá e qual é a sua dúvida. Se bem que eu já vi que você tá com umas paradas maneiras. Ai, bom, tu já tá sabendo que eu sou tua aluna então, né? Meu nome é Janice, eu moro em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Eu resolvi te chamar porque eu levantei super cedo hoje para para dar sequência na minha massa de pizza e não deu certo, já botei até fora. Mas você já viu que É, dá, né? sim, Você já assim, viu ó, que dá. a semana passada eu fiz com uma farinha italiana chamada Cola Vita, que a gente acha aqui no sul. Ah, já vi essa farinha, já vi. Tem gente que faz com É, ela e também. quando eu fiz o teste, eu percebi que ela ficava mole, sabe? Mas bem elástica, assim. E aí Ela é tá, boa. fiz com ela e tal. E, meu Deus, eu tive dificuldade para preparar a Abrir? pizza, não. É, porque ela era muito elástica, sabe? Não tinha como fazer aquele movimento com a mão. E aí eu resolvi fazer desta vez com a Rosa Branca Pizza. Eu fiz o Aham. teste também, deu certo, não, né? Eu trabalho sempre com a Rosa Branca, que eu tinha ranço com a Rosa Branca antigamente, e agora eu só compro ela. E é que eu fazia pão na panificadora antes, né? Daí dava certo, então a Rosa Branca não dava muito certo antes. E era outro estilo, né?
Você vê Exato, como é que a gente se apega a uma receita e com ingredientes específicos, né? Quando dá certo e a gente não tem um método. exato. A gente fica apegado àquilo e a gente fica cego. A gente acha que não, que as outras farinhas são ruins. É porque a gente não É, entende o processo de trabalhar genericamente o eu método. usava, eu usava todas as outras menos a rosa branca e eu descobri que a rosa branca é a que mais tem proteína, né, ali no pacote. Enfim, e aí eu anotei algumas coisas que eu percebi Aham. no pré-fermento, por exemplo. Você Ah, perdeu o tempo ele desse pré-fermento? Não, eu não perdi. Eu levantei, era 5 da manhã para poder fazer ele, para dar às 18 horas. Só que tem uma coisa, ontem de noite, antes de dormir, meia-noite mais ou menos, eu tirei ele da geladeira e deixei fora. O que eu E falei aqui? Você tava, perdeu o ponto do fermento? eu não perdi a hora, mas eu perdi o ponto. E aí, ontem ainda antes de dormir, eu assisti tua aula, e aí eu notei que tu tinha falado para alguém, em algum lugar eu vi, acho que foi num daqueles vídeos curtinhos do IGTV, que se tivesse descido não dava certo. E aí eu fiquei, bah, será que eu deixo fora ou não deixo? Daí deixei fora. E aí eu notei que ele tinha descido pouca coisa, mas ele desceu. É. E eu pensei, eu vou em frente para ver o que vai dar. É, porque aí você vai ter certeza, que às vezes a gente duvida, né? É. E Às vezes aí a eu gente é fui em São frente. Tomé. Eu dei uma de São Tomé hoje. E aí eu peguei e fiz. Aí eu notei que a massa ficou super mole. Fica, eu Eu vou fiz te até falar um por quê. vídeo É, fica mole, muito porque tem mais mole. acidez. E a acidez Eu interfere. medi, eu medi a temperatura e anotei no final do batimento dela, deu 24,3. E aí eu pensei, ainda vou fazer mais um teste, porque coloquei na geladeira por 1 hora. Ah, Ele teve atividade, tá? Teve atividade, tinha bolhas de ar assim na massa, mas ela estava completamente mole, que eu pegava assim, levantava e ela meio que escorria. mas aí você É esperou mais um isso. dia para poder abrir? Ou já nessa etapa você falou, ih, ferrou? Não, foi agora de manhã, eu pensei, ferrou, vou Cara, botar fora. acredito. Não, acredito. É, faz as bolinhas, bota Mas na. não tinha como fazer bolinha. Então Não tinha, não tinha como fazer bolinha. Muita não acidez. tinha como. Pode ser muita acidez, tá? Pode ser muita acidez, sim. Se você já. Agora, olha só. Se na outra vez que você fez, tá? Você acha que você na outra vez perdeu o tempo do fermento, certo? Você falou que já é a segunda vez, não é? Que você fez primeiro com. Não, Não é? mas a primeira vez que eu fiz com colavita, eu consegui abrir, a gente comeu, a massa ficou super saborosa. E por que que você não repetiu com ela? Porque eu queria fazer com outra farinha, para ver se ela ia ficar um pouco mais firme. O que que acontece? Embora eu fale para vocês que vocês podem variar, o que que eu sempre falo para vocês? Tenta fazer tudo sempre igual, certo? E olha que eu nem falo cola Vita, não falo nomes, né? Tipo, Não. eu dou uma sugestão, mas eu sei que vocês podem fazer de tudo. Tanto é que eu falo para vocês, posta lá. Eu nem sei a farinha que a menina usou, que a Priscila usou. Depois eu vou perguntar. O que que acontece? A que postou na comunidade ontem tava É, linda aquela pizza dela. Meu Deus, tava linda, né? Eu também, eu incrível. fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz por quê? Porque eu sei que é um módulo que está no início. Inclusive, ele vai depois passar mais para adiante. Por quê? Porque a cabeça da gente muda, né? Então, o que que eu percebo? Que é um processo que eu gostaria muito que vocês fizessem logo. Porque tem o fermento biológico, vocês aprendem a fazer um pré-fermento, certo? Então, ele tem muitas funções, ele está posicionado lá estrategicamente. Só que depois de dúvidas assim, tá? Eu venho repensando de alocar ele em um outro módulo, em outro momento da vida de vocês lá dentro. Por quê? Porque às vezes a maioria está, tipo, o Cláudio fez o Crivorô. A pizza dele também ficou linda. Assim, vários Sim. fizeram, certo? Vários fizeram. Mas assim, eu também quero que chegar numa uniformidade de 100%. Então, para não fugir da sua dúvida. O que que acontece? Se você fez a primeira vez, teve um resultado, e aí você queria melhorar, o ideal é você sempre fazer de novo para ver se você vai ficar mais afiada no ponto do pré-fermento,
se você vai conseguir abrir melhor, porque às vezes a dificuldade é no dia seguinte para abrir a massa, certo? Ou quando você deixa mais, eu recomendo até que vocês vão deixando para vocês irem vendo os níveis de dificuldade da abertura da massa, né? Quando você perde o ponto do fermento, você vai ter mais acidez nesse fermento. Então, toda vez que você tem uma massa com um fermento e ela está toda demarcada com tempos, temperaturas específicas e medidas, é porque se você passar daquilo, você já não tem aquela resposta. Por isso que eu alerto para vocês, ó, tantas horas, tanta temperatura, não passa. Por quê? Porque é para aprender a trabalhar também com regras. Em alguns momentos tem que ter. Porque lá na frente, lá no final, teremos panetone. E panetone tem muitas regras. Então, assim, a pizza é um pouco para doutrinar que vocês precisam. Porque no panetone é com 100% levain. Então, precisa realmente estar muito atento. Da mesma maneira que o pão, eu falo para vocês, usa no pico o seu fermento. Ah, mas eu não posso usar fora do pico? Pode, mas você vai fazer outras coisas. Então, a mesma coisa que acontece até com o fermento natural, acontece com um pré-fermento de biológico. Você acaba tendo mais acidez e outro tipo de atividade. Quando você joga aquilo na massa, aquilo interfere na estrutura do glúten, porque você tem mais acidez. E aí, o que vai acontecer? Ela fermenta mais rápido também. E aí, ela vai ficando em outra textura. E aí, você vai ficando desse jeito aí que você falou. O que você pode tentar fazer? Se você não jogou a sua massa fora, eu não jogaria, não. Eu pegaria, deixaria ela um pouquinho na geladeira bem gelada e observaria se eu consigo bolear. Tá? Se eu conseguir fazer as bolinhas, ok. Até com a ajuda de uma espátula, sabe? Eu passo um óleo na mão, vê se você consegue. Não conseguir de jeito nenhum, tenta ver se você divide em menos partes, até para fazer um pão mais espalhado, sabe? Que não seja uma pizza, mas para você reaproveitar a sua massa. Isso seria uma boa solução. Mas para você saber que, sim, o tempo do pré-fermento interfere, você tirou ele, e aí quando você tirou ele da temperatura, você alterou todo o processo. Nunca mais vou repetir, porque a gente aprende com o erro. Alguém falou para mim que é muito importante errar. Porque, não, na realidade a pessoa não falou assim, não. A pessoa falou de um jeito horrível, vou te contar. A pessoa falou assim, é com as cagadas que a gente aprende. A pessoa falou isso para mim, que é com as cagadas que a gente aprende. Eu falei, nossa, é bem verdade, é horrível, mas é verdade. É porque os erros a gente aprende, fica uma coisa filosófica, né? Mas quando a gente faz aquele negócio zoado mesmo, com força, a gente fala, pô, como é que eu fiz isso? E sabendo, hein? Porque você já tinha feito uma vez e tinha dado certo. Então, a gente precisa, às vezes, desse processo para reforçar algumas coisas. Atenção. Não, e para você falar assim, realmente aquilo que a maluca falou lá é verdade, não pode. Aquilo que a maluca falou tá certo. É porque eu tenho um aluno que fala que eu sou maluca. E aí ele fala assim, nossa, mas é muita maluquice esse negócio, pior que dá certo. Claro, entendeu? Assim, os loucos têm razão. Eu falo isso pro Rodrigo. Então, repita o seu processo. Às vezes também vale a pena você agora fazer alguma coisa mais relax, entendeu? Uma coisa que você vai ter uma felicidade instantânea, porque sempre que a gente faz um processo que é um pouco mais longo e que você não tem o resultado que você quer, você fica meio assim, sabe? Eu fiquei. Não fica? Eu já fiquei. Então, a melhor coisa que tem para fazer é fazer alguma coisa que você vai ter um resultado logo bom, porque aí você satisfaz o ego, né? E aí você fala, não sou burra, não, eu consigo fazer as coisas, né? Eu faço isso para mim. Entendeu? Quando eu faço um negócio errado, eu logo dou um jeito de fazer um negócio que eu vou acertar. Porque aí eu falo assim, eu não tenho burrice, eu tenho falta de atenção. E aí eu vou... porque a gente fala assim, nossa, mas pô, por que eu não consegui? E a gente fica num ciclo horroroso. E aí, se você às vezes repete agora, pode até dar errado de novo. Entendeu? Não, agora eu vou dar um tempo, pelo menos uma semana. Não traumatiza. Né? Porque não. Tem a galera que faz, aí, esperei não sei quanto tempo para voltar nesse... Faz. Não tem como traumatizar. A clientela cobra todo dia. Então, isso é ótimo. E você já viu também que a gente tem um pão de abóbora que ele é um bicho-papão para uns e é o amigo de outros. Então, isso tudo também vai
das habilidades e expertises de cada um. Mas vocês todos vão Exato. fazendo, vocês todos vão dominando o processo. Isso que é importante. Eu tenho anotado lá do evento, né, que a gente tem que aprender a fazer bem feito primeiro para depois ir adiante. Com Então, eu certeza. comecei fazendo o sourdough lá no evento e ainda estou aprendendo com ele, porque agora é que eu comecei a ter pães mais bonitos, né, be- pães melhores, com frequência, Não é? Porque a sabe? gente vai. Eu também escutei outra coisa que eu gostei muito. Tem gente que quer sempre fazer uma coisa excelente. Não tem nada de errado. Mas eu tinha um outro amigo que falava assim: o mais difícil não é fazer tudo excelente, o mais difícil é fazer tudo sempre na média. É, Ele fazia pão. E aí eu falava assim: nossa, mas você faz tudo tão excelente. Ele falou: negativo. Eu tenho fornadas que são assim, excelentes, mas que eu nunca mais repeti na minha vida. Mas a fornada. Ele fala, ele falava, mas a fornada média, eu me esforço para ser um mediano bem alto nível. Mas eu sei que não é meu excelente. E ele falava para mim: eu nem me cobro. Porque é muito difícil o tempo inteiro você ser número um. Aí eu falava, mas você sim. ser o tempo inteiro média, bem média, ele falou, é muito complicado também. Então hoje eu É. prefiro ter fornadas médias, mas sempre, do que ter aquela fornada excelente e o resto tudo uma droga. Ninguém é 100% o tempo todo, né? Afinal, nós Não, somos humanos. e ele era um cara sensacional. Então, assim, eu peguei isso pra mim, porque eu queria muito que tudo sempre fosse excelente e perfeito. E eu entendi que era melhor que eu quisesse sempre a média, sem diminuir. E aí eu percebi que era mais difícil. Eu falei, safado, armadilha. Ele fez com que eu ficasse pior. Mas valeu a pena, porque aí eu falo pra vocês. Tá bom? Eu vou tentar virar a câmera aqui para te mostrar uma coisa. Me mostre. Olha, Que meu delícia. bolinho de fubá esfriando. Eu coloquei coco hoje porque a filha não gosta de erva doce. Ai, Então tem ela disse, gente que ai, não mãe, gosta. podia tentar botar coco nesse bolo, Fica coco com maravilhoso. fubá, e deu um aroma maravilhoso. Eu boto Daí assim, também. já tô conformada com a pizza que não deu certo, Então, é porque isso que eu ia falar pra você. Eu ia falar pra você fazer um bolo. Olha aí como você já se remetrou. O bolo é um eu santo já tinha remédio. começado ontem, disse, ah, não, hoje vai sair Viu? esse bolo aqui logo. Exatamente. Obrigada, viu, Janice? E quero ver depois a Eu que sua foto agradeço. lá. Nada, imagina. Muito Bom obrigada, bom dia. dia. Ai, que fiquei com inveja desse bolinho. Queria um bolinho para tomar café. Gente, eu queria um bolinho para tomar café. Bolinho para tomar café é tudo de bom. Vocês entendem? Então, assim, você vê como é que é bom? Por isso que eu acho maravilhoso, seja quando vocês dividem com as pessoas que vocês têm aí no mundo afora as fotos de vocês, mas eu estimulo os alunos a colocarem as fotos lá também. Porque imagina se ninguém botasse uma foto de pizza. Hoje ela está com esse problema da pizza, mas ela sabe que é possível, porque um colega já fez, um colega não, vários já fizeram, né? Que ontem postou essa. Viu, Alice? Eu lembrei de você, porque ela escreveu lá a temperatura, né? E eu vi que era uma dúvida sua. Tá, Alice? Eu na realidade repostei pensando em você, Alice. Porque é lógico que a gente sabe que precisa de uma temperatura mais alta, mas isso não impede de você ter um resultado muito bom. Melhor do que muita bosta que a gente come na rua, gente. Eu só falo isso pra vocês porque isso é uma parada que eu quase nunca como na rua porque eu passo mal. Vamos lá. Fala eu me chamo. Eu me chamo, gente. Eu tô cada vez mais trocando as coisas. Oi, Kaique, tudo bem? Vamos lá. Fala eu me chama. Nanda, me chama. Eu já chamei você, Miriam? Me fala. Você viu, Alice? Pensei muito em você. De verdade, porque eu vi sua dúvida lá. Eu respondi lá também. Nanda, me chama. Miriam, eu já chamei você? Seja sincera. A Cássia. Você tá macaca velha já. Vem pra cá que aqui tem bolo. Gente, esse bolo de fubá é sensacional. Pena que aqui na minha casa só eu que como. Só eu que como. Eu já falei pra vocês, né? Que eu faço o bolo, é a felicidade da vizinhança, porque eu saio distribuindo. Eu faço o tabuleiro, faço a receita inteira, né? Porque aí eu pego um pedaço pra mim, aí mando um pedaço pros meus sogros,
Aí mando um pedaço pro italiano aqui da frente, dou aqui pra Gisele aqui de baixo. Às vezes dou pra Noel também. Tá, eu vou chamar a Miriam. Miriam, vou te chamar. Aquele bolo de fubá é sensacional, gente. Muito obrigada, Josinete, por ter dado essa preciosidade pra gente. Olá! E Miriam, não está entrando. Vamos ter paciência. Acho que não vai entrar, não. Oi. Não está entrando. Às vezes é assim. Às vezes não entra. Você queria ser minha vizinha? Não queira não, minha vizinha, que é aqui de baixo, é uma das minhas melhores amigas. Gente, eu consegui trazer uma das minhas amigas para morar perto de mim. Muito bom. Só faltavam mais duas, mas aí não consegui trazer outras duas. Elas são as chiques, elas moram em Ipanema. Entendeu? Bom dia, Sayonara. Nanda me chama. Miriam, eu tentei chamar você, mas não rolou. Vamos lá, fala. Eu vou procurar aqui alguém do Eu Me Chama, tá? Não. Vamos. Já comecei a fazer o levan, mas fico ansiosa. Não sei se vai dar certo. Eu fico para baixo. Então, se será Felícia. Mas a vida é assim mesmo. A gente, para isso, temos isso. É super bom. Tanana. Culinária da Tice. Hoje de noite, às 7 horas, temos Divã do Levan, tá? É uma sessão de terapia e exorcismo, praticamente, porque vocês acabam removendo muitos problemas que vocês têm que fazem vocês errarem no fermento. Eu tenho uma caixinha aqui, né? A Telegata já avisou, você sabe que eu tenho uma secretária, né? Que é a Tite. E aí a Telegata já avisou para vocês que é para digitar na caixinha, humanos. Não é para ficar mandando para o meu direct, porque a aula é de acordo com a caixinha. Então digita lá, daqui a pouco a caixinha vai sair. Mas eu vou colocar outra caixinha. Vamos lá. Bom dia, Nanda Pisco. Gente, eu vou botar para 9 horas, tá? Tá quase fechado já na minha mente. Tô trabalhando na minha mente, assim. Uau. Cadê? Fale aqui, eu me chama. Pessoa nova, viu? Por favor. Pessoas novas. Me chama de novo, vou clicar em você de novo, Miriam. Vamos ver se vai conectar. Acho que vai. Agora apareceu aguardando. Tá diferente. Ah, apareceu, Miriam. Sumiu. Pô. Ah, voltou. Gente, que coisa doida. Voltou, sumiu. Miriam, Oi. tudo bem? Vira sua Oi. câmera para mim. Aperta as setinhas que tem num cantinho que você vai conseguir virar a câmera. Oi, Oi. Miriam, tudo bem? Oi, tudo bem? Me fala de onde é que você é. Qual é a sua Eu dúvida? sou eu sou da cidade de Campos Sales, Ceará. Nossa, eu tenho alunos em Ceará nessa turma. Me fale. Qual é a sua dúvida? É porque eu faço pães para vender, né? Só que eu uso o fermento de Cristo. Ah, Eu comecei a fazer o levain nas suas aulas, só que aí no primeiro não deu certo muito não, sabe? Deu errado. Aí eu tentei a segunda vez, aí ele tá. Aí eu marquei a hora e tal, né, que eu comecei, né, para poder fazer, renovar. Só que aí eu não comecei a fazer pães com ele. Eu faço ainda pães ainda com o meu fermento de Cristo, né? aham, Só que ultimamente meus pães têm ficado enrugados. Aí eu aham. fiquei desesperada, porque eu faço pães, eu quero que eles fiquem lisinhos e com um formato bem agradável, né? Que ele fique quadradinho também. E eu não estou conseguindo. Aí eu digo, meu Deus do céu, porque apesar deles terem um gosto muito bom, mas eles também têm que ter uma aparência boa, né? Que é para vender, né? Para agradar os É clientes. verdade, é verdade. Aí ficando muito feio, eu fico com vergonha de vender. Mas, Aí mas, eu, mas assim, só para te interromper, você fazia eles lisinhos ou eles sempre ficaram enrugados e você ficou com esse problema? na verdade, lisinho eu consegui acertar umas duas, três vezes. Depois eu fui só ficando enrugada, digo, eu não sei, eu não descobri ainda onde é que eu tô errando. Não descobri. Isso é perigoso, compreende? Mas olha só, É, você é uma menina muito corajosa, gostei de você.
porque você está aí metendo a cara, né? Eu não trabalho Obrigada. com esse fermento de Cristo, mas eu entendo esse problema que você tem. Esse problema que você tem se chama modelagem. Isso E mesmo. esse problema também pode ser ponto de fermentação mais modelagem, e ainda pode ser outro problema pior, ponto de fermentação com modelagem em forno. E eu vou te explicar. O que acontece? Quando a gente está fazendo o pão, para ele não ficar enrugado, a gente precisa dar uma tensão na massa, tá? Tipo, você precisa deixar no formato com uma certa força. Se você não deixar com essa força, esse é um dos motivos que pode ser que ele enrugue, tá? Muitas vezes, você também acontece de você estar fazendo uma receita que está desequilibrada na quantidade de amido, ou você está usando uma farinha que muitas vezes tem muito amido. E aí o que acontece? Ou quando a gente acrescenta coisas, tipo aipim, batata, sabe? Quando a gente acrescenta aipim, batata, essas coisas, tem amido. E aí isso, no final das contas, é açúcar. E tem outras reações na massa. E aí a massa acaba dando uma contraída, ela enruga. Isso é um segundo motivo. Outra coisa também pode ser de você estar fazendo essas duas coisas e ainda ter uma variação de temperatura. E aí, quando você tem a variação de temperatura, a massa pode acabar fermentando um pouco mais, passando do ponto um pouquinho, e você não percebe. E aí também enruga. E aí, onde é que entra o forno? O forno entra para coroar toda a situação, né, da tragédia. Porque o que acontece? Às vezes você já está com todos esses erros e ainda está com o forno muito baixo a temperatura, tá? Ou uma temperatura de entrada que, assim, para aquela quantidade de pães que você bota, é insuficiente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes vocês fazem um pouquinho e acertam. E aí vocês vão fazer muito e erram. Por quê? Porque quando coloca muito no forno é uma coisa, quando coloca pouca quantidade é outra. E aí vocês geralmente erram quando vocês lotam o forno, que acaba caindo a temperatura. E aí ele não tem tempo para firmar aquela parte de fora e também pode dar um risco de enrugar. Entendeu? Pois é, Nanda, eu faço numa forma, ela é um pouco grande a forma, né? Eu coloco 12 pãezinhos, eu coloco quatro, dando espaço, aí coloco mais quatro no meio e mais quatro no final. São 12 pãezinhos dentro de uma forma, certo? Aí geralmente eu coloco o meu forno para pré-aquecer em 180 graus e aí o que acontece? Eu baixo para 260. Peraí, você Só bota que em ainda 180, você baixa para 160, né? Não 200. Pois é, aí o que é que acontece? Eu tô assando em 260 os pães. Aí 260 tá ficando, sim, aí tá ficando tipo, eles estão ficando assados por fora e estão ficando meio, cru a por massa dentro. meio crua por dentro. Então, olha só, você percebeu que está aí um monte de coisa que precisa consertar? Antes de Sim, você. Eu sei que vocês querem vender. É importante também para muitos de vocês. Só que você vai ter que ter uma metodologia para fazer esse pão. Você precisa entender como que você vai fazer essas bolinhas para ela não enrugar. Você precisa saber se essa receita que você está executando está certa. E assim, como você está sozinha, você vai ter que fazer isso por tentativa e erro e anotando. Por isso, pega um caderno, anota tudo o que você faz. Você tem termômetro e balança? eu fiz o pedido do termômetro, ele ainda não chegou. Olha aí o termômetro. A balança eu, Lembra que eu te a balança eu falei? tenho. Lembra que eu te falei que por Lembro. um acaso você podia estar perdendo a temperatura? Exatamente. Eu Então, acho que eu tô se perdendo aí. pois é, quando você tiver o termômetro, vai ajudar muito você, porque você vai ter mais uma coisa que você vai anotar. Entendeu? Então você vai começar a ver se esquentou muito. Aí, por exemplo, você viu que esquentou muito a sua massa, sabe? E aí você colocou no forno e enrugou. Aí você já vai começar a ficar desconfiada. Você vai falar, essa temperatura eu não posso usar porque a minha massa está fermentando muito e aí lá no forno não dá um resultado bom. Ou você tem que prestar mais atenção na hora que você for fazer essas bolinhas mais apertadas, certo? É que nem quando você já brincou de fazer bolinha com balão de festa, balão que a gente sopra. Sim, Não tem a bolinha que a gente faz e fica frouxa e tem a bolinha que a gente faz e fica super apertada? Deu uma travada verdade. aqui.
Você tem que tentar fazer uma tensão que ela fique justa, apertada, a bolinha, tá? Deu uma travada Tá aqui, certo. tá bom? Então, faça Tá bom. primeiro esse teste aí de você bolear e deixar a sua massa com mais tensão. E enquanto você não tem o termômetro, tenta deixar essa massa mais fresca, colocando na geladeira, tá bom? Tá certo. Muito obrigada pela sua dúvida, viu? Tá travando aqui. Pode deixar que eu tiro você. Cadê? Consegui tirar ela. Acho que eu consegui. Consegui não, gente. Travou. Deixa eu ver. Remover convidado. Você tem que sair, porque eu não estou conseguindo tirar você. Como é que acontece? Remover. Ah, conseguiu. Vocês viram como é que é? A gente, quando tá com problemas de temperatura... Gente, é por isso que eu falo. Assim, vocês sabem que eu tatuei aqui, né? Não. Vocês sabem. Então, assim, eu tenho realmente uma metodologia de trabalho e as pessoas falam assim, ela não fala as coisas. Gente, é tempo, temperatura e paciência. Precisa, tá? E, assim, são pequenas coisas com grandes conceitos que fazem a total diferença lá no final, tá? Então, você fazer um pequeno ajuste de temperatura modifica todo um processo de uma massa, certo? Quando você tem uma temperatura mais elevada, várias outras reações acontecem. E aí a gente precisa do quê? Primeiro precisa da temperatura, depois precisa da paciência, né? Paciência para observar essas coisas. E precisa também do tempo, calibrar o tempo. Então, quando você tem esses três pilares, né? Esses três ingredientes, esses três itens sendo conjugados de forma certa, você consegue fazer os pães. Tá? Vamos lá. Ira, eu acho que eu já te chamei, eu já chamei você. Vamos lá. 260 tá muito alto, né? Eu falei para ela. Vamos lá. Bom dia. Cadê vocês? Cardoso, Cátia, também queria saber o que é o fermento de Cristo. Posso colocar isso lá para o divã do Levan. Não. Abre a cortina. Que cortina? Ai, gente, a pessoa tava no relax, quase dormindo, pô. Deixa a pessoa. Vamos lá. Falem aqui, eu me chama, que aí eu chamo vocês. Mas não conseguimos. Pois não consegui. É verdade isso? Cadê que eu me lembro disso, gente? Sério? Você acha que eu vou conseguir agora? Então vou chamar você. Vamos ver. Aguardando Ira esteticista. Oi, Nanda. Não conseguimos de novo. Não entrou. Ixi, não acredito. Verdade. Vou chamar essa pessoa que Valk. Nossa, você vai ter que pronunciar isso para mim. Isso deve ser alemão, sei lá. Vamos chamar você. Aham, meu café acabou. Vamos lá. Tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Me fala seu nome, da onde você e a sua dúvida. Valkyrie. E seu sobrenome, que eu achei interessante? Hofmeister. Como é que é? Hofmeister. É alemão? Alemão. É alemão, sim. Deixa eu te mostrar. Nanda, comecei a me aventurar com o Levan. Aham. Mas eu... Ih, deu uma travada. Vai para um lugar que a sua internet esteja boa. Peraí. Tá, deixa eu só vir para outro lugar aqui. Agora tá bom. Eu sou de Floripa e na semana passada fez muito frio aqui. Muito. Uhum. Eu já tinha cumprido o ciclo dos 8 dias, já tinha passado por todo o período de fermentação e fui alimentar o meu fermento antes de colocar na geladeira, antes de fazer aquele processo todo. Só que eu aqueci o forno. E quando eu aqueci o forno, eu me perdi no tempo e quando voltei, cozinhou uma parte dele. Eu tava pensando, gente, será que ela cozinhou também? Eu tenho um aluno que cozinhou, que postou lá na comunidade que cozinhou o fermento.
Eu não Desse sei o mesmo que jeito aí que você aconteceu. fez. Eu sei que ficou grosso embaixo. E eu quase morri, eu não sabia o que fazer. Eu joguei, eu tava com 4 potes diferentes para acompanhar eles, né? Eu fiz várias tentativas. E aí um deles eu tentei tirar o excesso que tinha para não perder o que eu já tinha ali fermentado. Só que a massa ficou com cheiro horrível. E aí eu acabei jogando fora. O integral, o fermento integral que não chegou a cozinhar todo, ele criou uma água em cima. Normal. É normal isso? Pode, E ele pode. tá com umas bolhazinhas, assim, mas não é como ele estava no início do processo. E Me conta uma coisa para eu poder te orientar. Você está dentro do curso? Não tô dentro do curso. Não, eu ia falar Ainda assim, não. sabe o que eu ia falar para você? Eu ia falar assim, quer fazer a gentileza de ir lá na aula assistir que eu expliquei isso tudo? Ai, meu Deus. Não, mas olha só, é porque eu preciso às vezes falar, porque você vê, eu já não contei a história da menina do forno, não sei se você entrou hoje de manhã. É Não, minha aluna. eu entrei agora há pouco. Nanda, não é a minha atividade principal, mas é uma ideia que eu comprei mesmo, vendo alguns trabalhos que você fez, alguns vídeos seus. Eu sou neurocientista da educação, então não Ai, tem nossa, nada a ver com isso. Não tem nada tem tudo a a ver. Tem tudo a ver, você que não sabe. de repente tem mesmo, mas para mim Claro tá que bem tem. complicado. Aí Isso o que tá ajuda, acontecendo? isso Eu tô ajuda na nossa apanhando no ansiedade, pão. ó. Isso ajuda na nossa ansiedade. É, mais ou menos isso. Então, o que está acontecendo? Eu tô com medo, vou te mostrar os meus potinhos aqui. Eu tô com medo. Aqui é um dos que eu consegui salvar. Ó, e comecei a fermentar de novo. Me conta uma coisa, você tem termômetro? Não, Nanda, eu comecei tem 3 semanas. Eu ainda vou comprar todas essas coisas. Gente, eu preciso de uma fantasia da mãe de Ná. Preciso. Preciso. Eu ainda tô me Você lembra da época, eu não sei se é da sua idade, mas aqui da minha, tinha um presidente, né? Era o Fernando Collor. E tinha a mãe de Ná, que fazia as previsões. Sim. Então, lembra? Eu não mando, você faz uns vídeos muito íntimos e acaba pegando intimidade com quem te assiste. Então, quando vê, a gente tá indo dormir com a Nanda e acorda com a Nanda. Foi Então, isso que aconteceu. Eu dormi ontem. Quase Eu dormi ontem olhando, escutando o que você falava e acordei de novo. E daí pensei, uma hora eu vou ter que fazer esse curso dela. E aí eu tô me virando com o que tem aqui, porque aqui é pandemia. A gente não consegue nada a não ser pela internet. Mas a internet é vida. Olha eu aqui falando com você, pela internet. Eu já vi. Pela internet aí, ô neurocientista. Nossa, eu adoro o assunto que você estuda. Adoro. Aí eu fui assim, improvisando. Eu consegui um cestinho de Vime, ó. Aí bom, vai para um lugar que a sua internet o termômetro é esse na lista. Então tem várias coisas na lista. Mas assim, a primeira coisa que eu preciso saber é fazer o fermento. É isso que eu ia te falar. Então, o fermento, eu tenho um termômetro daqueles compridos que vai direto na comida. Mas sim, eu vi você falando de um outro termômetro, né? Que vai ao forno e tal. Então, eu não sei se esse outro termômetro dá ou não. Vou te ajudar. Olha só. Peraí, vamos pegar um negócio aqui que vai te ajudar. Você tem muitos termômetros, né? E aí, assim, deixa eu pegar esse aqui, que é legal. Ai, gente, as pessoas fazem barulho. Tô doida para fazer uma obra, que é para fazer barulho também. Tá, vamos. As meninas já chegaram? Olha só, vou te mostrar 2 termômetros. Não quer dizer que você precisa ter disso, mas é só para vocês entenderem. Primeira coisa, realmente antes de você se preocupar com o cesto, se preocupe em acertar o fermento. Assim que você tiver oportunidade, participa do evento, certo? O evento ajuda a clarear as coisas. Muitas pessoas resolvem sua vida lá. Muitas pessoas não resolvem. Muitas pessoas querem partir adiante. Inclusive, gosto muito. Independente de eu fazer a venda ou não, é muito bom. Porque vocês realmente acabam de encerrar todas essas dúvidas, fazem outras coisas. Bom, esse aqui é um termômetro de espeto. Que vocês enfiam nas coisas, ou bota num copo d'água,
ou bota, tipo, tô fazendo alguma coisa de calda, os ovos, tô batendo. Tem muitas coisas na desse que eu cozinha tenho. que a gente usa. Isso aqui serve já para você. Porém, existe um perigo com isso aqui que eu tenho observado. Vocês são muito bons porque vocês adoram mudar tudo que está certo no equilíbrio, né? A aluna é uma coisa muito boa. E aí, o que Acho que o aconteceu? maior problema é que a gente se sente muito entusiasmado em começar algo, que aí você esquece. O processo seria, vou fazer um curso, vou me preparar e aí eu faço. Mas não, como você está fazendo e tem uma comunidade já interessada nisso, as pessoas vão se aventurando. E é exatamente o que está acontecendo comigo. Então, eu saí para viajar só com a mochila. É mais ou menos isso. Pois é. Então, olha só. O que é o conselho que eu te dou para você e para vocês todos que estão com esse termômetro aqui? Muita gente, não estou chamando vocês de porcos, pelo amor de Deus, tá? Mas tem gente que não lava direito isso aqui. Tá? Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque às vezes a pessoa fala, você tá falando que eu sou porco, que eu não sei lavar. Eu não sei, eu tava com medo até, porque aqui a gente usa muito hipoclorídrico para tudo, ó. Isso aqui, ó. Sim, então beleza. eu tava com medo que eu tava sendo higiênica demais, porque meu marido Também, tá preocupado com isso. pois de é, repente, também tem. lavou e esterilizou o vidro demais, sabe? Essas Não, coisas. também tem esse problema. Então, o que acontece? Quando você tem esse termômetro aqui e está cuidando do fermento, não enfia esse termômetro lá. Pega um copinho com água, ou um potinho com água, coloca do mesmo lado sempre do fermento. E aí você pega e enfia isso aqui nesse copinho, para ver a temperatura e trabalhar por comparação. Certo? Aí vai comparando com temperatura. Porque aí você tem uma ideia de quanto está lá dentro do potinho. É uma ideia, comparação. Por quê? Porque é lógico que a água não vai estar na mesma temperatura exatamente do bicho que tem vida, que tem atividade. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, desta temporada, estão contaminando os fermentos. Porque eu não sei como é que a pessoa faz isso. Eu nunca falei para a pessoa enfiar isso aqui, mas eu não sei, as pessoas estão enfiando isso dentro do pote de fermento. Então, e a temperatura, pelo que eu entendi, é para a gente ver a temperatura do ambiente em que está sendo fermentado, é isso? Isso. Então, assim, num primeiro momento, você vai trabalhar vendo a temperatura do ambiente. Num segundo momento, quando você estiver lá adiante fazendo pão, você vai trabalhar vendo a temperatura de pão, da massa, tá? Então, o que acontece? Eu preciso de 29, pelo menos. Então, aqui, por exemplo, não atingiu de jeito nenhum 29, nem quando eu aqueci o forno, foi onde eu perdi, né, o meu fermento, porque daí foi a 100 e poucos graus, né? E aí, claro que eu iria perder meu fermento. E comecei de novo. Só que quando eu comecei de novo agora, me chamou a atenção foi que eu não... ele ficou aguado, ele criou essa água direto, coisa que no outro não tinha criado. Mas então, é normal. Não sei se é porque aumentou a temperatura, porque essa semana aumentou. A gente agora está fazendo, ontem fez 28 graus. Mas a semana passada estava fazendo 8 graus. Mas você trocou a farinha, não trocou? Eu continuei usando a mesma farinha, só que trocou foi a temperatura, variou a temperatura. E aí eu me perdi toda. Aí meu marido disse assim, você vai desistir? Aí eu disse, não, eu vou fazer outro fermento e eu vou usar e vou fazer uma pizzeta com aquela pizza sem fermento mesmo. Mas eu não vou jogar fora 2 semanas de amor que eu tive com isso tudo, né? E sobraram esses, mal não vai fazer. Mas, gente, olha só, às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás. Às vezes a gente precisa esperar, né? Vou te dar um exemplo. Eu quero viajar para o Japão. Eu tô esperando agora. Aí eu tô com 3 aqui, ó. Presta atenção. Presta só atenção. Se você continua numa situação... Né? Aí esse aqui, que é o que não ferveu, mas a textura dele, eu vou te mostrar como é que tá. Aqui. Tem uma pessoa que falou que trocou 15 anos de Rivotril pelo pão. Eu tô trocando, assim, eu acho que vou fazer uma grande campanha aqui para todo mundo que me procura desesperado agora e fazer pão. Porque realmente é um processo que precisa aprender resiliência. Tem.
que eu acho que você tem que fazer? Eu já esqueci seu nome, você me É perdoa? Valquíria. Valquíria. Olha só, Val, para a gente fechar aqui. Você precisa tomar uma decisão. Se você vai continuar assim, tipo loucona, toda confusa, ou se você vai parar, dar uma respirada e falar, não, vou esperar por um processo. Vou acompanhando, vou absorvendo, anotando. Porque, assim, reconhecer que a gente precisa parar ou precisa de ajuda é muito importante também, né? Então, às vezes, você está gastando energia, você entende? Então, acho que seu marido fez uma observação muito boa. Porque, assim, não se trata de desistir, se trata de uma parada estratégica. Certo? Ou ainda eu acredito que é assim, ó, precisa pedir ajuda mesmo e fazer o curso. Porque pode ser que você pode ser que você tenha essa etapa e tá tudo bem. Porque assim, ó, a gente vê muita coisa na internet também, né, Nanda? Só que acaba se perdendo com muita informação desencontrada também. Então isso é mais complicado. É verdade. Então, isso é um assim, problema. Ó, a minha dúvida, jogo tudo fora, aquele que eu ainda tô testando lá e que tem pequenas bolhas e começa tudo do zero? Ou acredito que Escolhe um. Escolhe um. Tá? Sim. Escolhe um. Pensa que a pessoa que faz doutorado, ela não faz 5 doutorados ao mesmo tempo, ela faz um. Sim, então, sim. Você escolhe um para continuar. Se você pegar e achar que está muito confusa, cara, você para aquilo e espera o evento, entendeu? Se você tiver interesse, espera o curso. Aí você espera. Não existe problema em esperar. O grande problema é você saber lidar com a espera. Sim, sim. Ou entender que precisa, porque varia muito, né? A gente não sabe mesmo como fazer o processo do Levan. Não tem muita informação mesmo e precisa de um método e um processo, como você fala. É verdade, tá? Mas muito obrigada, Valquíria. E faça a sua decisão de acordo com a sua realidade, tá bom? Ontem eu fiz essa receita e ficou... A primeira ficou boa, a segunda ficou péssima. Aí parei com tudo. Aí eu esperei, eu até mandei uma pergunta para você sobre isso. Hoje de noite tem o Divã do Levan. Assista as coisas, vale a pena. Enquanto você toma a sua decisão, tá bom? Vou sim, obrigada, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Gente, para encerrar, vou falar uma coisa bem importante para vocês. Boa o negócio da Valquíria. A informação, sabe? A informação não é conhecimento, tá? Quando vocês têm uma informação, até ela se solidificar num conhecimento, é um processo do instrutor que está passando isso para vocês. É lógico que eu sei que se vocês derem um Google, vocês vão encontrar diversas formas. Só que, assim, precisa ter cuidado, porque o que eu mais tenho aqui são pessoas que pegaram coisas e começam a fazer e depois têm dúvida. Geralmente, o lugar onde vocês pegam essas coisas não estão abertos para tirar dúvidas. E esse é o grande problema da internet. Vocês entendem? Então, é assim, por isso que eu tinha uma aula de fermento aberta, certo? Isso 2 anos atrás. E eu removi essa aula. Por quê? Porque as pessoas não assistiam direito e as pessoas também tinham muita dúvida. E eu não conseguia responder as dúvidas do universo aberto, certo? Então, é assim, quando vocês veem uma aula dentro de um ambiente com suporte, é uma coisa. Quando vocês veem uma aula no evento com suporte, também é outra coisa. E quando vocês veem um vídeo ou uma receita jogada na internet, não tem suporte. É isso que vocês precisam entender, certo? Então, muitas vezes, pequenas dúvidas que vocês precisam tirar fariam toda a diferença para vocês. E tem a obra aqui do sujeito. Vamos lá. Agora, não tem mais como, porque já tem 4 minutos aqui. Nossa, estou com vontade de espirrar. E o que vocês precisam... Nanda, dê a temperatura para o pão, daí deu certo. Priscila tá arrasando, hein? O Divã do Levan é às 19 hoje. Vocês precisam ficar muito atentos. Por quê? Eu faço questão de fazer essas aulas já tem um bom tempo, certo? Independente do evento estar aberto, independente de existir
a venda ou não do curso. Por quê? Porque tem muita gente que acompanha meu conteúdo aberto. Então é um lugar legal para a gente tirar as dúvidas, né? E aí vocês vão dando uma continuidade para o que vocês fazem, certo? Mas assim, não misturem as coisas, sabe? Isso é um conselho que eu dou para vocês. Eu também gosto de olhar, assim, vocês sabem que eu estudo outros assuntos, né? Eu não estudo só pão. Então, quando eu escolho um lugar, eu fico naquele lugar. Então, assim, eu estou aprendendo sobre chá. Então, eu estou aprendendo sobre chá com a Carla e com a Carol. Eu não vou olhar outras coisas de chá. O Instagram pode me mostrar, o YouTube pode me mostrar, mas eu não olho, porque eu escolhi aprender com elas. Entenderam? Por quê? Porque eu quero aprender o passo a passo, eu quero aprender todas as etapas, entende? E se eu começar a misturar muitas pessoas falando, eu não vou aprender. Então, eu funciono assim. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Ah, você quer que a gente só assista você? Seria o Mundo Fantástico de Fernanda, né? Lógico. Mas, assim, eu vejo que vocês também falam isso, como ela falou. Tem muita coisa na internet. Então, se você vê que tem muita coisa que está te confundindo, não fica vendo muita coisa. É a coisa mais simples que vocês podem fazer, certo? É que nem a gente ficar em vários canais de notícia sensacionalista, sabe? Aí você não sabe qual que é a notícia que está verdadeira, né? Então, assim, é bizarro. É igual canal de notícia, gente. É igual a jornal de fofoca. Cada um fala uma coisa, certo? Então, concentra a sua energia apenas em um passo de cada vez e, assim, literalmente, escolha um método para seguir, né? Isso é a melhor coisa, tá bom? Vou salvar aqui para vocês e às 7 horas tem o Divã do Levan. E como a recomendação da Titia, né? Vocês agora já deve ter saído os videozinhos da Telegata. Coloquem as dúvidas lá na caixinha. Não escreve um testamento no direct, porque ele pode se perder, porque eu acabo não conseguindo ver tudo, tá bom?